Fala, meu povo, aqui é o George Paradela, nós estamos começando mais um Convergente Cast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da experiência do coração aquecido, teologia wesleyana hoje, para não negar as nossas raízes. Então fica conectado aí, vamos convergir. Hoje eu tô aqui com o meu colega de quarto do seminário, o Andrezão. Tive a alegria e a luta de compartilhar o quarto com ele e mais um colega, o pastor Jonathan Roberto. Compartilhamos o quarto do primeiro ano de seminário. É ou não é, Andrezão? É isso aí, é verdade. Confirma, só um quarto que só passou coisa boa, graças a Deus, né? Tá confirmado, quarto 39. Quarto 39, quarto abençoado, né, cara? Só alegria no quarto 39, graças a Deus, altas memórias. Mas é isso, Andrezão, obrigado, cara, pela sua disposição de acreditar aí no projeto, que essa pandemia foi acelerado esse projeto que eu já estava na mente aí, graças a Deus consegui botar pra frente esse projeto podcast. Eu fico muito feliz de poder contar com você, com sua contribuição aí, sua experiência em teologia wesleyana, que eu acho que vai acrescentar muito pro canal. Então, mano, eu quero que a gente comece conversando, né, cara, sobre o tema da teologia wesleyana, especificamente em relação à experiência do coração aquecido. Mas antes, eu quero te apresentar pra galera de forma mais formal, né? Falar onde você pastoreia, falar um pouco da sua experiência acadêmica, né? Pra quem não conhece, o André Yuri é pastor da Igreja Metodista em Santos Dumont, no interior de Minas Gerais, e estudou teologia junto comigo lá na Universidade Metodista de São Paulo. Fez também o seu mestrado, mas na Universidade Federal de Juiz de Fora, e nela também está continuando o seu doutorado, já está no segundo ano de doutorado. Quem que é seu orientador lá, Andrezão? É o pro Frederico Piper. Foi no mestrado e agora no doutorado também? Isso, mesmo orientador. Que legal, bacana demais. Andrezão, então já começa, cara, falando um pouco pra gente, já começa introduzindo. Talvez tem gente aqui no nosso podcast que não é de tradição wesleyana, ou até nós que somos de tradição wesleyana e talvez não conhece tão a fundo a profundidade dessa experiência, que é tão marcante, né? Que é celebrada no dia 24 de maio, a experiência do coração aquecido de Wesley. Começa falando pra gente, cara, qual que é a importância dessa experiência para a teologia wesleyana e contextualizando ela para os nossos ouvintes aí. Perfeito. Então, primeiro, Jorge, agradecendo aí o convite da gente poder estar junto aqui nesse podcast. De fato, né, já são longos anos, além da gente ter morado junto, a gente fez também o POV junto, né? O pré-teológico junto. É verdade. E lembrando que na faculdade de teologia era eu que te acordava todas as manhãs para poder ir para aula, né? Não, isso é uma calúnia, não fala isso. Tinha que puxar seu pé toda manhã para poder levantar para ir para aula, né? Isso nos primeiros anos, né? Porque depois eu tive que acordar sozinho e ele morava sozinho, né? Não tinha você para me ajudar mais nisso. É verdade. Mas dizer aí, essa alegria da gente estar junto, de poder conversar desse assunto que é tão querido, que é tão importante, né, na teologia wesleyana, na tradição metodista. E para a gente poder falar sobre a experiência do coração aquecido, eu acho que o primeiro ponto importante é a gente fazer uma lembrança histórica, né, daquilo que o coração aquecido significou para John Wesley, e também do contexto no qual ele vivia e no qual se encontrava o movimento metodista. Então, primeira coisa, lembrando que John Wesley ele foi ministro da Igreja Anglicana, ele era fellow da Universidade de Oxford, posto também que ele ocupou até o dia da sua morte. Isso garantiu para Wesley um salário vitalício. Enquanto ele viveu, ele recebeu remuneração da Universidade de Oxford e também a sua remuneração como pároco da Igreja Anglicana, muito embora ele tenha se dedicado ao pastoreio da comunidade local durante um breve momento da sua vida. Mas o que assim, nos interessa propriamente dito, para a gente poder também não ficar falando da história inteira do metodismo, é que no ano de 1735, John Wesley ele foi servir como missionário na colônia da Geórgia, nos Estados Unidos,
E ali nessa colônia ele permaneceu ali 2 anos fazendo missão, e ali foi talvez o local onde ele exerceu um ministério pastoral para uma igreja local mais propriamente dito, né? Então de 1735 a 1737, John Wesley esteve lá nessa colônia da Geórgia, realizando a missão, lembrando que também a Geórgia, os Estados Unidos, eles eram colônia da Inglaterra, né? Os Estados Unidos ainda não tinham conseguido a sua independência como país, como nação independente. Ainda eram dependentes da Inglaterra. Então Wesley ele vai como ministro oficial da Igreja da Inglaterra, inclusive representando a coroa inglesa, lembrando que na Inglaterra até hoje não há essa separação entre igreja e Estado, né? O chefe da Igreja da Inglaterra é o rei ou a rainha da Inglaterra. E John Wesley, então, nesse período de missão, ele se dá conta de que ele tinha no seu coração um desejo de se tornar um cristão genuíno. Ele tinha esse desejo de buscar uma autenticidade da fé que ele exercia desde que nasceu. John Wesley ele era também filho de pastor Samuel Wesley, e desde que ele nasceu ele esteve sempre inserido na vida e na dinâmica da igreja. E apesar disso, ele percebe no seu coração esse sentimento de querer se tornar um cristão genuíno. E ele então começa a se dar conta de que tudo aquilo que ele fazia, desde que ele começou a exercer o seu ministério, desde a ajuda aos pobres, os encontros no Clube Santo, as visitas aos presos, a própria missão na Geórgia, ele começa a se dar conta de que tudo isso que ele fazia como tentativa de obter uma salvação por meio das obras, acreditando que seriam as muitas obras ou as boas obras que ele realizasse que lhe trariam a sua salvação pessoal em Cristo. E esse período em que o Wesley passa na colônia da Geórgia, ele é marcado por uma grande frustração. O Wesley, ele, no final desse período de missão, ele ressalta que ele fez, talvez não o melhor que ele pôde, mas aquilo que estava ao seu alcance naquele momento, né? E durante também esse período ele tem um breve relacionamento amoroso com uma moça chamada Sophie Hopkins, mas esse é um relacionamento daquele tipo de relacionamento que não fede nem cheira, né? Boa. O Wesley fica o tempo todo mascando a moça, né? Ele dava aula de francês para a moça e fica o tempo todo ali mascando ela, e a moça na expectativa de um relacionamento, mas nada acontecia. E ela então é prometida em casamento a um outro senhor. A fila andou e o Wesley ficou para trás, né? O Wesley ficou para trás. E aí ela manda um recado para o Wesley antes do casamento: eu aceito me casar se o senhor John Wesley não tiver nenhuma objeção. E aí o Wesley, né, nesse momento ele decide se dedicar ao seu ministério, à missão que ele estava realizando, e diz para ela que não tem nenhuma objeção, que ela pode se casar, né? Acontece que depois do casamento, Wesley ele passa a ter uma atitude muito hostil com a moça e com seu esposo. Ele procura conversar com a moça em particular, né? Isso lembrando no século XVIII, uma mulher conversar em particular com um homem que não era seu marido era algo escandaloso. Certa vez Wesley os acusa de chegarem sempre atrasados nos cultos, e ele acaba censurando a moça e o seu marido de participarem na ceia, né? Então ele proíbe o casal de participar da Santa Ceia. E aí a gente pode fazer essa pergunta, né? Se o Wesley estava fazendo isso por motivos verdadeiramente pastorais ou se havia ali um sentimento de ciúme, né? Mas por que esse relacionamento é interessante? Porque o pai da moça, que era um sujeito influente, de uma pequena fortuna, influência política, ele arma um julgamento para John Wesley, acusando ele de várias coisas, dentre as quais abuso de autoridade, e o Wesley ele se vê então numa sinuca de bico. Ele vai ser julgado e ele tem notícias de que possivelmente o julgamento já está comprado e o seu decreto já está decidido antes que o julgamento em si aconteça, né? E aí ele consegue então uma passagem de volta para a Inglaterra, e ele volta clandestino em um navio, volta escondido um dia antes do julgamento. Caraca!
Tipo Esse é filme, o né, pai cara? do metodismo. Tipo fuga de filme mesmo, né, mano? Tipo, ele saiu fugido e foi fazer missão e saiu escurrachado, né, cara? Exatamente isso, né? Esse é o pai do metodismo, né? Caraca, que loucura, mano. O cara foge Detalhes clandestino no E navio. é legal você falar isso, né, cara? Que são detalhes assim que às vezes passa desapercebido. Eu mesmo nunca tinha ouvido esses detalhes aí que você tá comentando, né? Tinha ouvido da frustração do relacionamento e tal, mas essa saída dele assim traumática e meio nas escondidas eu não sabia. Legal isso. E aí isso também contribui para toda a frustração que ele vai ter nesse retorno, né? E aí ele relata em seu diário duas coisas importantes. Primeiro, que ele sacudiu os pés na saída da Geórgia, numa alusão àquilo que Jesus disse aos discípulos, que se algum lugar não os recebesse bem, que sacudisse a poeira dos pés, né? Então ele faz esse primeiro registro. E o segundo registro que ele faz é uma das suas mais emblemáticas frases, né? Fui para a América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Essa talvez a frase que mais torna explícito a frustração de Wesley nesse período como missionário na Geórgia. Para piorar a situação, o que acontece? No navio de volta, Wesley enfrenta uma forte tempestade. O navio em que ele estava é acometido por uma tempestade avassaladora. O mastro central do navio em que ele se encontrava se parte no meio e o Wesley fica desesperado na certeza de que o navio vai afundar, ele vai morrer, e de que se ele morrer, ele vai pro inferno. Caramba, que viagem. Ele tinha certeza que ia lá beijar o capeta se assim acontecesse a sua morte, né? Sim. Ele traz no seu diário o relato de que ele era um pecador terrível e que ele, naquele momento, acreditava que ele não era, de fato, um cristão, né? Posteriormente, lá por volta da década de 70, do ano de 1700, ele vai dizer que não tinha tanta certeza assim se, de fato, ele não era convertido, né? Mas, naquele momento, ele ressalta isso, né? Que ele não tinha certeza da sua conversão. Então, esse retorno... acontece que, ainda nesse navio de volta, Wesley ouve um grupo que, no meio da tempestade, cantava e louvava a Deus em um salão do navio, e quando ele vai conferir aquilo que está acontecendo, ele se depara com o grupo dos Irmãos Morávios, né, que era um grupo de cristãos alemães, com uma marca pietista muito forte, muito dedicados à oração, e que no meio da tempestade esse grupo cantava e louvava a Deus e não transmitia nenhum medo diante da morte, né? E isso também traz um impacto muito profundo para Wesley. E retornando então para a Inglaterra, ele continua mantendo essa preocupação no seu coração de que ele ainda não é um cristão genuíno, de que ele não tem segurança da sua salvação, de que ele não acredita que seus pecados foram perdoados e de que, de alguma forma, ele precisa transformar essa realidade dentro de si, né? No dia 21 de maio de 1738, Charles Wesley, o irmão de John Wesley, ele foi convidado para uma reunião, um culto, né? Uma reunião celebrativa desse grupo dos Irmãos Morávios, e lá ele tem uma profunda experiência com Deus. E ele então relata ao seu irmão que naquele local ele sentiu algo diferente, ele sentiu algo acontecendo no seu coração, e ele convida então John Wesley para que também vá a uma dessas reuniões, né? E o Wesley, que a princípio ele se mostrava bastante relutante de participar de uma dessas reuniões, ele acabava aceitando participar porque um dos amigos que ele havia feito nessa viagem à Geórgia era o missionário Peter Biller, que era um alemão de origem dos morávios e que, embora não estivesse presente naquela reunião, ele incentiva o Wesley a participar, incentiva o Wesley a se tornar um cristão genuíno e diz para Wesley que a sua busca pela genuinidade do cristianismo no seu coração, ela seria comprovada posteriormente pelas obras da fé. E aí, com muita relutância, Wesley relata no seu diário que no dia 24 de maio de 1738, a 9:15, ou na nossa linguagem às 8h45 da noite, ele foi com muita relutância a uma reunião na rua Aldersgate, e enquanto
o pregador ele lia o prefácio de Lutero à carta de Paulo aos Romanos e falava sobre a segurança que a fé em Cristo proporciona, naquele instante ele sentiu o seu coração se aquecer de uma forma estranha. E que ele sentiu que ele tinha fé em Cristo e somente em Cristo, e que os seus pecados, sim, os seus pecados, haviam sido perdoados, né? Então é assim que ele relata a experiência do coração aquecido. Apesar dessa experiência, de nós celebrarmos essa experiência do coração aquecido, né, a instituição dessa data, como um marco para o metodismo, ela só se dá no ano de 1924, né, ou seja, há 96 anos atrás, né? Muito embora, assim, numa leitura histórica a gente perceba que essa experiência pessoal ela fez uma grande diferença na vida de Wesley, na vida pessoal de Wesley, o próprio Wesley não tratou essa experiência como uma das marcas definitivas e profundas no metodismo, né? Ele caracterizou mais na dimensão de uma experiência pessoal que não deveria ser usada como parâmetro para as outras pessoas, justamente porque ela era pessoal, né? Então, assim, ele não queria estabelecer uma espécie de padronização de experiências, né? Ou de imitação da experiência pessoal que ele teve por parte dos demais metodistas. Então essa foi uma experiência que o próprio John Wesley ele comentou muito pouco, ou de forma muito indireta ao longo do resto de toda a sua vida, né? Muito embora em uma leitura histórica a gente perceba que ela teve uma mudança decisiva. E por que ela teve essa mudança decisiva, né? Porque a Igreja da Inglaterra ela é uma igreja que preza pela via média. Ou como os próprios anglicanos dizem, eles são mais católicos que os protestantes e são mais protestantes que os católicos. Né? Sim, tô ligado. Isso também tem uma explicação histórica, né? Sim. Os próprios anglicanos, a própria Igreja da Inglaterra, se viu muito tempo em uma disputa até chegar nessa via média, mas no tempo de Wesley, essa via média já estava estabelecida, né? E acontece que essa experiência do coração aquecido, ela traz uma virada no pensamento e nas pregações de Wesley, que é a ênfase na justificação pela fé. Uhum. Então Wesley, a partir dessa experiência, ele passa a ter um viés mais protestante, né? Uma influência mais forte do luteranismo na sua consciência teológica. Então ele passa a acreditar, em primeiro, né, que a justificação ela não é feita pelas obras, mas ela é feita pela fé e somente pela fé. E ele passa a crer que os pecados eles são perdoados em Cristo, inclusive os seus, né? E é isso também que ele passa a enfatizar dali em diante nos seus sermões e na prática dos metodistas, que a salvação é pela graça, mediante a fé, né? Fato é que, mesmo após a experiência do coração aquecido, o John Wesley ele ainda se vê numa dicotomia muito grande, né? Porque apesar da experiência, ele ainda se preocupava com a evidência dessa experiência, né? Sim. Essa experiência por si só, ela não deveria ser evidência de que ele já havia se tornado um cristão, né? Pelo menos não na ótica do próprio Wesley. Ele acreditava que, embora a justificação ela se dê pela fé, ela precisa ter a evidência das obras, como o seu próprio amigo Peter Bühler já tinha o advertido, né? De que os frutos os frutos da fé, eles se dão por meio das boas obras, né? Então Wesley ele ainda vai viver durante alguns meses nessa angústia. E aqui a gente pode, inclusive, fazer uma leitura existencialista dessa angústia de Wesley, né? Presente aí nesse medo da morte, nessa angústia da morte, da sua própria vida diante de um possível fim. Mas ele começa a observar então os bons frutos e começa também a evidenciar para os metodistas de que, embora a salvação seja pela fé, ela precisa da evidência dos frutos, né? Então, em outras palavras, você não é salvo pelas boas obras, mas você também não é salvo sem eles. Uhum. E isso é muito importante porque já no ano de 1740, ou seja, 2 anos depois do coração aquecido, e a gente pode até parar aqui o nosso recorte histórico, John Wesley ele vai tomar a decisão de se afastar dos morávios. Os próprios morávios que o haviam incentivado, os próprios morávios que lhe proporcionaram a experiência do coração aquecido, eles têm um relacionamento rompido com Wesley justamente porque o Wesley os classifica como entusiastas.
Pessoas que iam para o culto, choravam no culto, tinham experiências fortes no culto, mas que não tinham nenhuma evidência na sua vida prática. Né? Pessoas que só se preocupavam com o culto em si, com o momento da experiência em si, e Wesley vai se dando conta de que essa experiência ela tende a se tornar num processo muito individualista e egoísta. Né? Então ele rompe com os morávios a partir dessa percepção, ainda no ano de 1740. E ali ele passa a buscar por aquilo que os metodistas primam até hoje, ou pelo menos deveriam primar, que é o equilíbrio, né, entre a consciência de salvação pela fé, justificação pela fé, mas da evidência das boas obras. Né? Então acho que esse recorte histórico, para a gente poder entender um pouco a experiência do coração aquecido de Wesley, ele é necessário, né? E acho que a gente pode entender de forma mais profunda a partir dessa delimitação. Não, legal demais, cara. E assim, uma coisa que me marcou aí nessa introdução sua histórica em relação a isso é como que a experiência do coração aquecido, ela surge dessa crise de fé que ele tem, né, cara? É uma crise de fé profunda, de realmente questionar se ele realmente seria salvo, né, cara? Então, exatamente. É interessante isso, né, Andrezão, assim, porque às vezes a gente tem medo das crises de fé, mas são as crises de fé que podem nos levar a ter experiências profundas, assim, de crescimento, de amadurecimento e de transformação, né? Às vezes a gente foge das questões que vão deixar a gente em crise, né? Mas as crises realmente podem nos transformar, né? Como foi o que aconteceu aí, né, cara? As experiências frustrantes que ele narrou, que ele escreveu no seu diário, né? E a gente percebe, analisando hoje historicamente, percebe como que isso foi importante até chegar lá. Porque às vezes a gente valoriza só a experiência em si do coração aquecido, mas esquece todo o processo, né? Porque não é uma coisa isolada, né? Exatamente, né? Você fez essa contextualização aí que fica claro que a questão não é só a experiência em si, tem todo um porquê da experiência, né? Tem todo um background que é tão importante quanto. E outro ponto também, enquanto você falou sobre equilíbrio, eu estava escrevendo sobre isso aqui, porque realmente é uma marca importante que a gente percebe que aí eu queria ouvir você também. É nisso que ele se distancia um pouco dessa teologia luterana, entre aspas, reformada, nessa percepção desse equilíbrio entre fé e obras, que ele se distancia, ou você não percebe um distanciamento assim da teologia reformada para a teologia wesleyana? Eu acho assim, primeiro comentando a sua fala, eu acho que é perfeitamente isso, né? Não existe crescimento sem crise, né? Não dá pra gente amadurecer sem passar pelo processo da crise, das perguntas, da angústia, né? É exatamente isso, esse sentimento profundo, conflitante, que proporciona crescimento e amadurecimento, como foi na vida de Wesley, né? Em relação à teologia luterana, eu acredito que o principal ponto de distinção é exatamente esse, porque Lutero ele é muito paulino, né? Ele é tão paulino que, inclusive, ele tinha a intenção de tirar da Bíblia Sagrada o livro de Tiago. Uhum. Esse era um dos desejos de Lutero, né? Ele acreditava que o livro de Tiago ele contrapunha aquilo que Paulo falava, né? Justamente porque tem uma ênfase grande na prática das boas obras. E o Wesley, ele procura justamente esse equilíbrio, né? De salvação, sim, pela fé, justificação, sim, pela fé, mas de que precisa da evidência das boas obras, né? De que não existiria fé sem boas obras, de que Wesley ele dá mais ênfase à carta de Tiago, ao contrário de Lutero, que queria tirar a carta de Tiago da Bíblia. O Wesley dá essa ênfase, né? De que a fé ela deve ser mostrada pelas boas obras. Não, sensacional. E assim, toda essa fala sua e essa contextualização que você fez da experiência do coração aquecido, que é importante para a gente compreender ela, nos mostra também a importância da experiência na teologia wesleyana, né? Hoje a gente tem acesso ao quadrilátero wesleyano, né? Essa hermenêutica wesleyana que é importante e que coloca nesse quadrilátero o elemento da experiência, né? Eu particularmente gosto muito dessa perspectiva hermenêutica do quadrilátero wesleyano, que valoriza a experiência como um elemento importante da hermenêutica bíblica, né, e da hermenêutica da fé, porque a gente percebe que, e é uma das críticas que eu tenho assim, à teologia reformada, é que é extremamente racionalista, né, cara?
você Sim. perde esse aspecto da experiência que eu creio que é muito importante, assim. E eu queria que você falasse sobre isso também, cara, assim, como que se deu essa importância e como que a experiência foi sendo colocada como um elemento importante na teologia wesleyana e as suas percepções sobre isso também. Primeiro assim, né? Então, você mencionou inclusive o quadrilátero wesleyano. É importante a gente ressaltar assim, que na igreja anglicana já existia um tripé, que era formado, né, pela Bíblia, tradição e razão, né? Então já era uma doutrina anglicana ensinar os seus ministros a olhar para a Bíblia a partir da sua própria razão, do seu próprio entendimento, da sua própria racionalidade e a partir da tradição cristã, né? Que vem dos relatos dos primeiros cristãos, dos concílios da igreja. Então há essa ênfase da igreja anglicana. O Wesley, ele tem uma atitude muito revolucionária de inserir a experiência, e ele faz isso conscientemente em um de seus sermões. Ele insere a experiência no mesmo pé de igualdade da Bíblia, da tradição e da razão, né? Então ele coloca que a leitura bíblica, ou aquilo que nós entendemos de Deus, a respeito de Deus ou sobre Deus, precisa passar pelo crivo da experiência, né? Embora essa experiência ela precise ser reinterpretada, né? Diferentemente da forma como a gente tem visto a experiência sendo tratada hoje, mas há da parte de Wesley um foco, né? Nessa questão da experiência, de que a experiência ela precisa ser valorizada e de que ninguém tem relacionamento com Deus, ninguém desenvolve um relacionamento pessoal com Deus sem a experiência. Não à toa, no período de Wesley, os ministros anglicanos, eles tinham muito mais medo de serem tratados como fanáticos religiosos do que como ateus, né? Há um historiador do metodismo chamado Fischert que ele vem retratar exatamente isso, medo que os ministros da igreja anglicana tinham de ser tratados como fanáticos, né? Mas se chamasse de ateu, tava tudo bem. Tá de boa, né? Fanático não, né? Fanático não, ateu Caraca, que viagem, mano, que viagem. Mas, ô Andrezão, assim, mas isso é importante, assim, pra esclarecer, assim, pra galera que tá ouvindo a gente. O que realmente quer dizer essa experiência? Porque você falou aí como que é ambíguo essa interpretação de experiência, né? Experiência pra um é falar em língua, pro outro é rodar em mistério, a experiência pro outro é ele ouvir um quentinho no coração e ficar de boa. Pode ser muito subjetivo essa ideia de experiência hoje, muito complexo de entender. Então, qual que é a essência mesmo dessa questão, para que a gente faça realmente uma análise séria disso, que não vire uma coisa também sem critério nenhum, né? Porque às vezes a gente fala da experiência, então só uma experiência pessoal, vale qualquer coisa. Como é que encontrar esse equilíbrio, se o equilíbrio é tão importante aqui para a teologia wesleyana, como entender de forma clara essa questão da experiência? Acho que isso é um tema importante, assim. Então, perfeito, né? Eu acho que a primeira questão é que o Wesley ele rejeita os entusiastas, né? Wesley fazia uma distinção muito clara entre experiência, emoção e sentimento. Ah, legal isso aí. Para ele são três coisas muito distintas. Muito legal isso aí. Ele constantemente nos seus escritos faz essa distinção, né? Então, experiência, primeiro ponto, experiência para Wesley não é sentimentalismo e não é emocionalismo, né? A experiência, ela traz, como trouxe para ele, né, um profundo e contínuo senso de segurança pessoal em Cristo, né, de pecados constantemente perdoados e traz principalmente essa evidência das obras da fé, né? Sim. E é isso que garante que a experiência pessoal ela não vai ser confundida com entusiasmo ou com sentimentalismo, né? Acontecia muito nos cultos metodistas, de vez ou outra terem manifestações de pessoas caírem no chão, de falarem em línguas, de muitas vezes aparecerem pessoas endemoniadas, né? Mas a atitude de Wesley era sempre de oração pela pessoa, para que a pessoa se acalmasse o mais breve possível, né? Ele não dava nenhuma ênfase àquele momento. Não fazia entrevista com endemoniado, não, né? Ai, cara.
Não fazia entrevista nenhuma, né? Nenhuma pergunta pro diabo, pelo contrário, era oração rápida, a pessoa procurava acalmar a pessoa também de forma rápida, né? E dizia que aquilo era um momento onde o diabo tentava, de alguma forma, manter a pessoa aprisionada, né? Uhum. Era essa leitura que ele tinha. Mas há esse foco muito grande de que a experiência verdadeira, ela tem evidências, né? Sim, sim. E de que não necessariamente precise ser a experiência como ele teve, do coração aquecido, Sim. mas de que os frutos eles serão parecidos, né? Sim. Não, é sensacional isso, cara, porque eu acho que isso deixa essa situação bem transparente, essa análise bem transparente, porque a gente vive um momento, assim, cara, eclesiologicamente falando, que os nossos cultos, nossas igrejas, assim, são regidas por esses cultos emocionalistas, né, cara? Cheio de sensações, né? Fato é, assim, particularmente, eu gosto de participar de um culto animado, gosto de participar de um culto, vamos dizer assim, de forma clichê, avivado, né? Um culto animado, isso é tudo legal. O problema é quando o emocionalismo, você preparando algo para gerar emoção nas pessoas, se torna o centro do culto, e é o que parece que tem acontecido, né, cara? Isso de forma geral, não é só nas igrejas metodistas, de forma geral, assim, né? E aí você pode pegar a experiência do coração aquecido e usar como álibi perfeito para fazer essas coisas, né? Ah, não, olha lá, ó, o Wesley valoriza a experiência, então por isso que a gente faz isso aqui hoje. Mas é uma interpretação, uma hermenêutica extremamente equivocada, porque percebendo a história e percebendo os escritos, os sermões de Wesley, percebe que não é essa a ênfase, né, cara? Então acho que é importante mesmo. Isso demonstra também a nossa falta de estudo, né, mano? Assim, nossa falta de preparo, né? É sério, é triste, mas tem que falar. Verdade. A nossa falta de conhecimento mesmo da experiência e como muitas vezes a gente impõe em certas questões o nosso entendimento, né? E não o que é. Porque às vezes se a gente descobrir o que é, a gente fica frustrado, né? Porque não é o que a gente gostaria de ser. Mas é importante, né, cara? E é importante perceber também, assim, que a experiência de Wesley, ela é fundamental, é importante, mas não pode ser, assim, isso penso eu, né, o critério fundamental para nossa vida, porque é a experiência de um homem, a experiência de um ser humano, né, que é importante, que faz parte da tradição a qual nós valorizamos, mas não pode também ser seguido de forma cega, né, cara? Então eu acho que esse ponto seu esclarece muito, cara, e deixa muito transparente mesmo, assim, esse ponto da experiência, não como emocionalismo, sensação, mas sim de forma equilibrada, né, cara? A experiência que tem que realmente trazer esses mesmos frutos. E outra coisa, né, cara? Experiência não se forja, ela acontece, né, cara? Eu lembro de uma aula do Helmut, ele falando sobre experiência, né? Que é sair do perímetro, né? Você realmente tem aquele momento de distanciamento, é algo marcante, profundo. Não é algo que acontece constantemente. As experiências são coisas pontuais, né? Marcantes na nossa vida e que nos transformam. Então, é uma crise que a gente percebe nos nossos dias, assim, a gente querer viver de experiência, né? Parece que todo culto tem que ser uma experiência, né? Uhum. Eu não sei você, mano, mas eu fico incomodado com umas coisas que acontecem, assim. A gente vê os caras divulgando o culto de domingo. Esse culto vai ser a experiência que vai transformar a sua vida. E todo culto é a experiência que vai transformar a vida do cara, velho. Não pode ser. E quem falou, né? Tipo assim, não, esse domingo vai ser o domingo que vai. E todo domingo o cara fala a mesma coisa. Tipo assim, parece que é uma coisa marqueteira mesmo, cara. Exatamente. É triste, você usa a experiência como uma forma de marketing, né? Aqui você vai ter experiência, tal. Mas quando na verdade você não sabe. E por que não ir num culto, ouvir uma palavra, cantar com os irmãos, ter um tempo de comunhão, também ser edificado, né, cara? Não ser nada extraordinário, mas ser algo fundamental para nossa fé. Nesse crescimento gradativo, né? Exatamente. Não num crescimento pessoal, assim, íntimo, explosivo, né? Exatamente. Você vai mudar da água pro vinho, mas você vai crescer pouco a pouco, né? Exatamente, mano. E outra, assim, cara, eu de forma alguma, eu desvalorizo as experiências, porque eu acredito que Deus usa, cara,
de qualquer forma, experiências diversas para edificar as pessoas. E, pelo contrário, eu valorizo isso. Mas eu não posso usar isso como instrumento de marketing, não posso usar isso para querer manipular, cara, assim, o engajamento das pessoas. Eu acho que é muito isso também, né? Você usa essas estratégias para manipular o engajamento da pessoa. Ela fica louca para ir, porque alguma coisa vai acontecer, né? E eu acho que é exatamente por isso que o próprio Wesley não fez referência à sua experiência do coração aquecido, né? Ele manteve isso como algo pessoal, né? Algo que era dele. Ele nunca divulgou isso de forma abrangente, né? Ele manteve isso pra si, ele guardou pra ele, né? Foi uma experiência que ele teve, né? Faz todo sentido. Não há por que fazer marketing de uma experiência pessoal, né? Faz todo sentido. Ele enfatiza a experiência que cada indivíduo, cada ser humano precisa ter, né? Enfatiza a experiência no olhar para a Bíblia, no olhar para a religião, no olhar para a fé. Ele enfatiza que a experiência é necessária, mas ele não usa a própria experiência como parâmetro, né? Legal. Dizendo, olha, isso. todo mundo precisa sentir o que eu senti, ou precisa ser como eu sou, né? Legal isso. Que é um outro problema, né? Que a gente percebe hoje, né? A padronização da experiência, né? Você só é avivado, só é crente se você tiver essa experiência. Quando, na verdade, a gente percebe que não é por aí, né? Olhando a tradição e olhando as escrituras, a gente não percebe essa padronização, e mais a diversidade, né? A diversidade, né? Isso que, eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente percebe, assim, né, cara? Assim, a valorização da experiência como algo importante no processo de fé, mas também a diversidade, né, cara? Não a padronização. Esse ponto que você falou aí, que o Wesley não enfatizava isso, é um ponto interessante, né, cara? Assim, da gente colocar, porque demonstra isso, né? Não, essa é a minha experiência, isso não é um padrão para todos, né? É uma experiência que marca a minha vida, e Deus pode usar experiências diversas na sua vida. Agora, Andrezão, pra gente... Pode falar. E, assim, rapidamente, né? Por isso, assim, que eu acho importante também a gente ressaltar aquilo que eu disse, que essa ênfase na experiência do coração aquecido, ela só se dá em 1924, né? E ela se dá, assim, de uma forma instrumentalizada, porque um grupo de pentecostais e carismáticos descobrem essa experiência do coração aquecido de Wesley e instituem no dia 24 de maio, em 1924, o dia de Wesley, né? E começa a se dar ênfase nessa experiência do coração aquecido. E já é um grupo dessa grande onda de avivamento norte-americano que quer propagar o American Way of Life e que instrumentaliza, né, o coração aquecido, a experiência do coração aquecido, né, como forma também de se atingir o modo de ser americano, o modo de viver americano. Sim, né? Aí são então a gente precisa tomar intenções. Muito cuidado, né, quando a gente relembra o coração aquecido. Legal, legal demais. Pra gente finalizar, cara, assim, eu queria ouvir você, a gente finalizar aqui com algumas palavras, assim, realmente, depois desse contexto maravilhoso que você fez e dessa análise, assim, que realmente trouxe muita clareza sobre a experiência do coração aquecido, a importância da experiência na tradição wesleyana, como que você enxerga, cara, que a experiência e a experiência do coração aquecido são importantes para a nossa prática de fé, para a nossa caminhada de fé? Como que você percebe isso no seu ministério pastoral? Realmente trazer essa palavra pastoral, né? Porque a gente tá gravando esse podcast na semana, né, que vai celebrar mesmo o coração aquecido. Então, uma palavra mesmo para inspirar as pessoas, como que a gente pode interpretar isso para os nossos dias e como que isso pode ser significativo para nós. Sim, perfeito. Eu costumo dizer, Jorge, que a teologia wesleyana ela é maior do que o Wesley, né? Isso significa o quê? Que embora o Wesley, como você falou, ele tem a sua importância, o seu significado para a história do metodismo, né? Que aí o pensar de forma wesleyana, ele precisa ser mais importante para a gente do que a figura de uma pessoa, de um ser humano, que, como disse Paulo, foi sujeito às mesmas paixões que eu e você, né? Então, assim, dito isso, eu queria, assim, primeiro enfatizar o seguinte, que na experiência do coração aquecido, Wesley descobriu que a justificação, ela se dá pela fé e que ela é pessoal, mas nunca individual, né? E a gente, pensando assim no nosso cristianismo contemporâneo, eu acho que a gente tem vivido uma ênfase muito grande nessa individualidade, nessa salvação individual, em quem você precisa ser em Deus, né?
nessas frases de efeito, frases de marketing, eu acho que isso, à luz da tradição wesleyana, isso é muito preocupante, né? Porque embora a salvação ela seja pessoal, e lembrando, nunca individual, a santidade para Wesley ela é sempre social e comunitária. Né? Isso é importante, né, Ou cara? seja, a gente só pode caminhar em comunidade. A gente só pode crescer em santidade se a gente aprender a amar o irmão, né? Se a gente aprender a amar até quem a gente não gosta. Né? Porque é fato, a gente não gosta de todo mundo. Mas até quem a gente não gosta, a gente precisa aprender a amar, né? E eu acho que isso é a santidade em Wesley, né? Essa santidade que é social, que é comunitária. E é também assim, o que pastoralmente eu procuro transmitir à igreja que eu pastoreio, né? As pessoas que estão debaixo do meu cuidado. Que se evite esse individualismo que leva a um egoísmo espiritual, né? Um senso de que eu sou o filho preferido de Deus, de que eu tenho uma missão especial que sobrepuja a missão de todas as outras pessoas, ou de que sozinho eu vou lograr êxito pregando a palavra, ou de que Deus me deu um dom mais especial do que o que Ele deu para todo mundo, né? A gente precisa fugir desse individualismo, aceitar de fato que a justificação pela fé ela é pessoal, né? Mas de que a santidade ela é para ser vivida em comunidade, só juntos. Eu acho que essa também foi a oração de Jesus, né, na sua oração sacerdotal, de que a igreja precisa ser uma, né? Para que o mundo creia, a gente precisa ser um. E eu acho que essa é o principal ponto da santidade wesleyana, né? Que também só nasce a partir de uma experiência pessoal, né? Não, Andrezão, que legal, cara. Fechou com chave de ouro, de verdade, porque... Maravilha. Cara, porque é isso, assim, as experiências e a nossa santidade tem que nos unir mais, né, cara, do que nos separar, né, cara? E é o que, às vezes, a gente percebe que acontece muito, as nossas experiências são usadas como motivo de orgulho, motivo de nos vangloriar, né, de nos querer mostrar mais importante, como você falou, né, exclusivos, né, os queridinhos. Exatamente. Mas, na verdade, a perspectiva que a gente percebe é realmente da santidade, da experiência como algo social, né? Era a perspectiva wesleyana que também me marca muito essa ideia da santidade. A santidade não deve ser para me arrotar as minhas experiências, mas para me conectar com o outro, né? Eu sou separado, não mas separado para o mundo, né? Separado para o outro. Benção demais, mano. Que conversa legal, esclarecedora demais, assim, foi muito legal mesmo. Eu fico muito feliz pela participação, pelo seu tempo aí dedicado. E que Deus abençoe muito seu ministério, cara. Deus abençoe seus estudos. Eu tô sabendo também que você tá fazendo um curso sobre teologia wesleyana. Divulga aí também, cara. Acho que dá tempo ainda ou não? Já fechou as inscrições? Isso, dá. Dia 20 de junho a gente vai ter um curso 100% online, né? Um curso de 3 horas, onde a gente vai falar um pouco, né, sobre a história do metodismo e sobre essa reflexão dentro da teologia wesleyana. Então, dia 20 de junho, né? Legal demais. O link para a descrição, depois o George disponibiliza aí na descrição do podcast. Com certeza, com certeza. E quem ouviu o podcast até o final vai ganhar um desconto de pagar 30, 60, 90 segundos, né? Quem ouviu até aqui vai poder pagar 30, 60, 90 segundos. Aí você vai poder curtir pra caramba. Ô, Andrezão, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, cara. Deus abençoe Jorge. a sua família. Que o seu ministério em Santos Dumont continue sendo uma bênção. Seus estudos também. O seu ministério também na área acadêmica. Que você continue edificando e abençoando muitas pessoas. Tá bom, mano? Perfeito. Agradeço aí pelo convite mais uma vez, pela oportunidade. Tenho acompanhado aí os podcasts que você tem feito, né? E foi uma grande honra mesmo para mim poder participar aqui desse dia com esse tema tão importante. E a minha oração também é que Deus continue te abençoando aí, abençoando sua família, ministério, igreja, e que você possa continuar sendo sal e luz aí no meio desse mundo que tem precisado de gente coerente. Valeu demais, um abraço. Um abraço, mano. Quero agradecer você que acompanhou mais um episódio do podcast Convergente. E se esse episódio fez sentido para você, peço que você compartilhe com alguém para que ela também possa ser edificada e possa conhecer um pouco mais sobre teologia wesleyana. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, @ConvergenteCast. Todas as redes sociais estamos presentes e também nas plataformas Spotify, YouTube e SoundCloud. Conto com você. Um abraço forte e vamos convergir.